Nesse problema, nós temos aí um cilindro de madeira, portanto, material não condutor, no qual foi enrolado uma espira, foi um fio com 10 voltas. Então, são 10 espiras com essas dimensões, esse comprimento L do cilindro e um certo diâmetro, que depois ele vai falar sobre isso. Então, você enrola esse fio e coloca o sistema num plano inclinado. Bom, a tendência é que esse cilindro role e para cair devido a essa inclinação. Mas o que ele faz? Ele aplica nessa região um campo magnético aqui vertical para cima, né? E quer saber o seguinte, ele quer saber qual que é a corrente que você deve passar por esse fio para que quando você solta esse cilindro, ele não role para baixo, ele fique parado no lugar. Então, a ideia, fazendo um diagrama de força, é esse. Eu tenho uma força peso aqui para baixo, que eu vou decompor na direção aqui do plano inclinado, que eu vou chamar de Px, e uma outra componente aqui, uma Py. Esse cilindro, ele está tocando aqui no solo, então tem uma força normal, e também tem uma força de atrito. Então, como ele quer que esse conjunto não desça pelo plano inclinado, então ele quer que a resultante de forças e torques seja nula. Então, com essa ideia, com esse diagrama de força, nós vamos começar a montar o problema. Então, a primeira parte é o seguinte: a resultante nessa direção aqui, que eu chamei de x, tá? É igual, então, resultante igual a MA. Qual que é a resultante? Eu tenho a força PX para esse sentido, porém eu tenho um atrito no sentido contrário. Então, PX menos a força de atrito é igual a MA. Eu posso substituir PX por P ou MG seno θ. E escrevo MG seno θ menos o módulo da força de atrito é igual a MA. Guarda essa equação 1. Vamos ver uma segunda equação. Como eu não quero que esse cilindro role aqui pelo plano, então eu quero que os torques também sejam nulos. Então eu vou ter que calcular esse torque. Então a resultante dos torques é igual a I alfa. Então quais são os torques? Eu tenho essa força de atrito atuando a essa distância, a esse raio desse eixo de rotação aqui. E eu vou ter também o torque magnético, porque eu tenho uma espira de momento de polo magnético μ apontando na direção perpendicular à espira, que aqui coincide com esse vetor normal, que ao aplicar uma corrente vai tender a se alinhar com o campo B. Então, esse torque magnético que vai gerar tendência do alinhamento dessa espira com esse campo B, ou seja, vai tender a fazer com que esse cilindro role para cima, tá? É o torque dado por esse torque magnético, μ vezes B vezes o seno θ, ou seja, é o torque μ produto vetorial com B. E o torque da força de atrito, então, é a força vezes R. Então, FR menos μB seno θ igual a I alfa. Bom, já que ele quer o cilindro imóvel, eu vou fazer com que A seja zero, não tenha resultante de aceleração aqui na direção X. E o A sendo zero, também o alfa, a aceleração angular, também é zero. Impondo essas duas condições nas equações 1 e 2, a gente pode escrever isolando. Então, faz o A igual a zero, o alfa igual a zero, e isolo o F, eu posso escrever da equação 1, que F igual a mg seno θ, e da equação 2, μB sobre R seno θ. Igualando as duas equações, eu tenho essa condição, mgr igual a μB. Pô, mas eu não tenho um raio, não se preocupe ainda. Vamos explorar um pouquinho mais esse módulo do momento de polo magnético daquela espira. Ela é dada por N número de voltas que você enrolou no cilindro, vezes a corrente, que é o que você quer saber no problema, vezes a área. Então, eu tenho N e vezes a área simplesmente é L vezes duas vezes o raio, esse diâmetro. Então, eu coloco L vezes 2R. E o momento de polo magnético é 2NILR. Quando eu substituo esse momento de polo magnético aqui, esses raios vão se cancelar. Então, para escrever MGR igual a 2NILRB. Corto os raios, ou seja, não me interessa qual é o raio do cilindro.
Então, o problema vai ser resolvido, a corrente é exatamente a mesma. Um cilindro fino, um cilindro mais grosso, a corrente é a mesma. Então, essa corrente substituindo os números vale em torno de 2,45 amperes. Essa é a corrente que eu tenho que passar por essa espira para que eu gere um momento de polo magnético que, imerso nesse campo, vai ter a tendência de se alinhar com o campo magnético. Você vai ter a tendência de fazer o cilindro torcer ou rodar para cima, para contrabalançar o torque dele descendo aqui o plano inclinado. Uma questão interessante é o seguinte: o que acontece se a corrente for maior do que essa? Será que o cilindro vai subir pelo plano inclinado? Bom, de certa forma, sim, vamos ver. Se a corrente é maior que esse 2,45 amperes, o torque magnético vai ser maior do que aquele torque do atrito. Portanto, o cilindro realmente sobe. Mas ele sobe até quando? Até quanto? Bom, ele vai subir até que o momento de polo magnético se alinhe com o campo magnético. Ao se alinhar, esse torque é nulo. Então, o cilindro para de subir. Então, ele vai subir até que esse vetor normal ao plano das espiras se alinhe com o campo B. Então, ele vai subir um pouco e as espiras vão ficar nessa direção perpendicular ao campo B. E aí, nessa condição, ele para, ele não continua subindo.